A importância do arrependimento. Verdades sobre o arrependimento. Existem algumas verdades fundamentais para que o arrependimento produza mudança significativa na vida do pecador. Com base em Atos 3,19 e 2 Coríntios 7,10, o arrependimento genuíno envolve reconhecer o pecado, confessá-lo a Deus e abandonar as práticas contrárias à sua vontade, buscando viver em obediência. Por isso que o povo, a humanidade perece, porque não se arrepende das suas práticas, daquilo que Deus abomina. Remorso não é arrependimento. Depois de ter traído Jesus e vê-lo condenado à morte, Judas se arrependeu do que fez, jogou as 30 moedas de prata que recebera pela sua traição no templo. Mateus 27, 3, 4. Porém, em vez de buscar perdão e uma segunda chance, o que ele fez? Ele não se arrependeu, ele só sentiu remorso do que ele fez. Ele atentou contra a sua própria vida, que está lá em Mateus 27, 5. Por que cometeu esse ato se a palavra de Deus diz que ele se arrependeu? Por quê? A palavra grega usada para descrever o arrependimento de Judas é metamelonânia, que tem o sentido de dor ou pesar, mas não necessariamente de mudança. Isso significa que, embora tenha sentido culpa e remorso pelo que fez, Judas não se rendeu aos pés do Senhor. Pelo contrário, ele perdeu a esperança de um novo começo, por isso atentou contra a sua própria vida. O remorso levou o pecador a buscar punição pelos seus atos, enquanto o arrependimento genuíno leva o pecador aos pés do Salvador. Então, o arrependimento genuíno é que nos leva a nos render a Cristo, nos converter e ter mudança de vida. O Espírito Santo nos leva ao verdadeiro arrependimento. O arrependimento não resulta de uma força mental ou de preparo intelectual, mas sim da ação do Espírito Santo. Ele leva o pecador a arrepender-se verdadeiramente de seus pecados e experimentar uma vida nova em Jesus. Em João 16, 8 a 11, Jesus diz: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Por isso, devemos sempre pedir ao Espírito Santo em oração que toque o coração do pecador, dentre outros nomes que revelam o seu caráter. O Espírito Santo é também chamado de Espírito de Cristo, e sua missão é glorificar a Jesus. Responsabilidade do pecador arrependido. Para vencer o pecado, é necessário arrependimento, Apocalipse 2,5, que deve ser acompanhado de uma nova maneira de viver, na qual o pecado não encontra mais espaço. João Batista chamando isso de produzir fruto de arrependimento. Dessa maneira, a responsabilidade de quem se arrepende genuinamente e, após experimentar a graça divina, incorporar a oração e o estudo da palavra em sua vida diária, bem como congregar em uma igreja que lhe propicia edificação e instrução bíblica. O arrependimento genuíno não se comprova com lágrimas e palavras, mas com renúncia do pecado e a adoção de um novo estilo de vida. De outra forma, será como a semente semeada entre os espinhos. Produz alegria no início, mas como não tem raízes, não dura muito. É aquele exemplo que Jesus deu da semente. Jogou a semente nos pedregulhos, não tinha raiz, morreu, jogou na beira do caminho, os bichos comeram, mas aquela que foi plantada, enterrada, ela deu fruto e frutos e frutos. Assim é o pecador quando realmente se arrepende e se converte genuinamente e passa a ter uma nova vida, porque todos veem que ele realmente se converteu. Porque Jesus, ele já sonda o nosso coração, ele sabe o que se passa na nossa mente. O Espírito Santo age no coração do pecador para que haja arrependimento e salvação. Mas cabe ao pecador arrependido fazer a sua parte. Conclusão.
Deus nos salva pela graça em Cristo e o Espírito Santo, por meio da palavra, desperta a fé, o arrependimento como resposta. Esse arrependimento não é só remorso, ele muda a mente, o caminho e produz frutos. Após a conversão, permanece a santificação, mortificando o pecado e cultivando a obediência. Assim, toda a glória de Deus, que inicia, sustenta e aperfeiçoa a nossa vida em Cristo, que é o fruto do arrependimento genuíno. Então, que você venha meditar na palavra de hoje. Arrependimento. Nos arrependemos verdadeiramente? Então, temos que fazer uma reflexão das nossas ações, de estar sempre buscando o Senhor de todo o nosso coração. É na leitura da palavra, é na oração e é no jejum. É uma busca constante até o dia glorioso da vinda do Senhor Jesus, que está mais perto do que ontem. A qualquer momento, a última trombeta soará, que nós estejamos já preparados para a vinda de Cristo. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos.